Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, prosseguindo, a gente vai analisar agora lei complementar. Bom, lei complementar, ela é espécie de lei. Nós podemos falar em lei como gênero, tendo como espécies lei ordinária, lei complementar e lei delegada. A Constituição Federal, lá no artigo 59 da Constituição, traz as referidas hipóteses. Diz lá no 59, o processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 2, leis complementares, inciso 3, leis ordinárias, inciso 4, leis delegadas. Então veja que lei complementar é uma espécie de lei. Lei gênero, que tem como espécies lei ordinária, lei delegada e lei complementar. A lei complementar é uma espécie de lei, como dito, estabelecida na Constituição para regular matérias específicas. Então a lei complementar, ela tem um conteúdo material reservado a ela, ou seja, aquelas matérias que só podem ser reguladas através de lei complementar. Nós vamos ver, vamos exemplificar quais são essas matérias, ou pelo menos alguma dessas matérias. Importante agora, para iniciarmos propriamente, tecermos algumas considerações em relação à possível hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Essa questão hoje é mais pacífica no STF, até mesmo na doutrina, já mais pacificado, embora ainda exista divergência. Então, coloca aí hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Então, primeira corrente, posição minoritária, absolutamente minoritária nos dias de hoje, entende que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. E quais são os argumentos dessa corrente? O primeiro argumento é a posição topográfica ocupada pela lei complementar em relação à lei ordinária no artigo 59 da Constituição. Então, lá no 59 você tem inciso 1, diz lá, emenda constitucional. Inciso 2, lei complementar. Inciso 3, lei ordinária. Então, você veja que, para essa primeira corrente, óbvio, né? Essa posição da lei complementar em relação à lei ordinária já indicaria uma relação de hierarquia entre essas espécies legislativas. Então, a própria posição topográfica ocupada pela lei complementar em relação à lei ordinária já seria um indício dessa possível hierarquia, dessa possível supremacia hierárquica da lei complementar em relação à lei ordinária. Esse é apenas o primeiro argumento. Segundo argumento. O segundo argumento é que a lei complementar ela tem um quórum mais exigente para a aprovação. A aprovação da lei complementar ou de um projeto de lei complementar depende do quórum de maioria absoluta, previsto lá no artigo 69 da Constituição. Olha como diz lá o 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Já a lei ordinária, artigo 47 da Constituição, primeira parte, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Então você teria aqui um quórum mais exigente para aprovação de um projeto de lei complementar, comparado com o quórum exigido para aprovação de um projeto de lei ordinário. Então, conjugando, né? Veja que esses argumentos são cumulativos. Então, conjugando o primeiro argumento com esse segundo argumento, você já estaria aí identificando essa supremacia hierárquica da lei complementar em relação à lei ordinária. Terceiro argumento. A lei complementar, ela possui reserva material, possui reserva de matéria. Aquelas matérias que só poderão ser reguladas por lei complementar. O que indica que a lei complementar é uma espécie de ato legislativo mais importante, pois possui reserva material, reserva de matéria que só pode ser regulada, como eu disse, por essa respectiva espécie de ato legislativo. Já a lei ordinária seria residual, ficaria com o que sobra, ou seja, com aquilo que seria de menor importância. Então, você conjugando todos esses elementos, você teria ou chegaria à conclusão, para essa primeira corrente, de que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Mas veja que, como eu disse, essa não é a posição prevalente. Segunda corrente. Segunda corrente, posição hoje absolutamente majoritária na doutrina e posição também adotada pelo STF.
não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E não há pelos seguintes motivos. Primeiro, porque tanto a lei complementar como a lei ordinária são atos primários que possuem fundamento de validade na Constituição. Então veja que a lei complementar encontra fundamento na Constituição e a lei ordinária também. Ou seja, possui o mesmo fundamento de validade. Então, tanto lei complementar como lei ordinária estão imediatamente abaixo da Constituição. Logo, a lei ordinária não está abaixo da lei complementar. A lei complementar não é fundamento de validade da lei ordinária. Então, naquela pirâmide de Kelsen, na conhecida pirâmide normativa de Kelsen, você tem a Constituição no ápice da pirâmide, os atos primários, aqueles atos logo abaixo da Constituição, e os atos secundários. As leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, são todos atos que buscam, que encontram fundamento de validade na Constituição. Logo, não há hierarquia entre atos legislativos primários, porque são todos os atos, ou todos os atos encontram fundamento de validade na Constituição. Não há, portanto, hierarquia entre atos primários. Se encontram, portanto, no mesmo patamar hierárquico do sistema jurídico. Não vou falar aqui agora dos tratados internacionais de direitos humanos, que ocuparia uma posição intermediária entre a Constituição e os atos primários. Isso a gente deixa para depois. Por enquanto serve para o raciocínio. Constituição, ato primário e ato secundário. Então você tem logo abaixo da Constituição os atos primários e abaixo dos atos primários os atos secundários, que são os atos regulamentares de lei. Mas a lei ordinária, ela não está abaixo, hierarquicamente, da lei complementar. Pelo contrário, ela se encontra no mesmo patamar hierárquico. Como dissemos, reforçando, tanto lei ordinária como lei complementar encontram fundamento de validade na Constituição Federal. Logo, não há que se falar em hierarquia entre atos primários. E eu vou um pouco mais longe. Não há que se falar em hierarquia entre nenhum ato do artigo 59 da Constituição, com exceção de um deles, as emendas constitucionais. Então, as emendas constitucionais, dentre as espécies elencadas no artigo 59, são as únicas dotadas de supremacia hierárquica em relação às demais. Porque as emendas constitucionais, veja só, elas alteram o próprio fundamento de validade das demais espécies normativas. Então, as PECs, as propostas de emenda à Constituição, a serem aprovadas, elas são inseridas na Constituição, ou seja, no ápice da pirâmide normativa. Elas não entram abaixo da Constituição, pelo contrário, elas entram na Constituição, ou seja, no ápice da pirâmide normativa. Altera-se, portanto, ao se editar uma emenda constitucional, o próprio fundamento de validade de todas as demais espécies normativas indicadas no 59. Então, dentre aqueles atos do 59, um único dotado de supremacia hierárquica em relação aos demais são as emendas constitucionais. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, se encontram no mesmo patamar hierárquico, são atos primários. Segundo argumento, o procedimento legislativo mais dificultoso, mais simplificado, mais exigente, menos exigente, por si só, não indica hierarquia do respectivo ato normativo. Não indica hierarquia da respectiva espécie legislativa. Porque se indicasse, veja só, eu poderia afirmar que determinadas resoluções editadas pelo Senado Federal são hierarquicamente superiores até mesmo às emendas constitucionais. E, professor, agora me assustou. Sim, claro. Veja só, uma emenda constitucional, por exemplo, no Senado, ela vai exigir, para aprovação, o quórum de 49 votos. 49 votos. Agora veja o quórum exigido para aprovação dessa resolução que eu vou destacar para vocês. 155, parágrafo 2º, inciso 4, a linha B. Então, 155, parágrafo 2º, inciso 4, a linha B. Lembra aqui, hein? PEC, qual o quórum para aprovação no Senado? 49 votos. 3/5, 49 votos para aprovação de PEC, hein? É facultado ao Senado Federal, 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B. É facultado ao Senado Federal
A linha B, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta, aqui é acordo de apresentação, não é esse que eu quero, e aprovada por 2/3 de seus membros. Ou seja, essa resolução exige para aprovação 54 votos. Mais do que exigido para aprovação de PEC. Então, essa resolução é hierarquicamente superior a uma proposta de emenda à Constituição apenas porque o quórum é mais exigente? Óbvio que não. Então, veja que o procedimento por si só, ele não indica necessariamente que aquela espécie normativa é dotada de supremacia hierárquica entre, ou em relação, desculpe, às demais espécies normativas. Terceiro argumento. A reserva material, reserva, portanto, de matéria, ela também não indica qualquer hierarquia entre as espécies normativas. Tanto é assim que nós temos matérias a serem tratadas por decreto legislativo. Por exemplo, aprovação de tratados internacionais de direitos humanos. Aprovação pelo legislador via decreto legislativo. Temos resoluções do Congresso, resolução do Senado Federal, que tem reserva de matéria. Vimos um exemplo agora. Logo, a reserva de matéria por si só, ela não indica qualquer supremacia hierárquica. Logo, os argumentos indicados pela primeira corrente não são suficientes para indicar qualquer hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Então, lei complementar e lei ordinária são atos primários, portanto, não existe hierarquia entre essas respectivas espécies normativas. Então, tanto lei complementar como lei ordinária se encontram no mesmo patamar hierárquico. A diferença é quanto ao procedimento, quanto ao código de aprovação, quanto à reserva material. Nós vamos destacar todas as diferenças para vocês. Mas fiquem atentos, tá? Como a lei complementar tem reserva de matéria, apenas lei complementar pode tratar daquelas matérias, nada impede que seja editada uma lei complementar tratando de matéria de lei ordinária. Mas, nesse caso, a lei complementar será ou terá natureza de lei ordinária. E, professor, peraí, não entendi. Imaginemos o seguinte. Vamos ao artigo 22 da Constituição. E olha, aqui vou até criar um problema bastante interessante para vocês. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Imaginemos, não fala aqui lei complementar. Se não fala lei complementar, a lei aqui regula. Mas imaginemos que tenha sido editada uma lei complementar tratando de direito civil. Pode? Pode. E por que pode? Porque o procedimento para a edição de uma lei complementar é mais exigente do que o procedimento para a edição de uma lei ordinária. Logo, se foi aprovado como lei complementar, por óbvio, seria igualmente aprovado como lei ordinária. Mas, nesse caso, sendo aprovado como lei complementar, quando a Constituição não exige especificamente lei complementar para regular a matéria, aquele ato terá natureza de lei ordinária. Então, veja, embora você tenha a forma de lei complementar, embora tenha sido aprovado pelo procedimento de lei complementar, aprovado como lei complementar, terá natureza de lei ordinária. E óbvio, tá? Porque se a partir daquele momento você exigir lei complementar para alterar aquela matéria, simplesmente porque ela foi regulada por lei complementar, você estará alterando a própria Constituição. Porque a Constituição não faz essa exigência de regular essa matéria de direito civil por lei complementar. Então eu edito uma lei complementar regulando direito civil e dali para frente eu tenho que editar outras leis complementares regulando direito civil. Para alterar aquela lei complementar, eu teria que editar uma nova lei complementar para alterar aquela lei complementar anterior regulando direito civil? Não. Porque se você exigisse uma lei complementar para alterar aquela lei complementar anterior que regulou direito civil, você teria mudado a própria Constituição. Sim, porque a partir da edição da lei complementar regulando matéria que não é exigida lei complementar para tanto, se dali em diante você tem que regular via lei complementar, você alterou indiretamente a Constituição. Mas não é isso que ocorre.
Tanto não é o que ocorre, porque isso aconteceu caso concreto, tá? Lei complementar regulando matéria de direito civil. Então, por enquanto, foi editada uma lei complementar regulando matéria de direito civil. Posteriormente, foi editada medida provisória, alterando essa lei complementar. Então, preste atenção aqui no problema, que o problema não é simples, tá? Então, direito civil, foi editada uma lei complementar tratando dessa matéria de direito civil. Lei complementar regulando direito civil. Posteriormente, foi editada uma medida provisória alterando essa lei complementar que tratava de direito civil. A questão chega ao STF, pedindo para que a medida provisória seja declarada inconstitucional por violação ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3. Olha o que diz lá. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 3, reservada à lei complementar. Então, o problema é para você se situar, hein? Foi editada uma lei complementar tratando de direito civil. Posteriormente, uma medida provisória alterando essa lei complementar sobre direito civil. A questão foi levada ao STF, pedindo para que a medida provisória fosse declarada inconstitucional por violar no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3. Repito, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. É procedente o pedido nessa DI para se declarar inconstitucional a medida provisória por violação ao 62, parágrafo 1º, inciso 3? Não, não é. Não é por quê? Porque direito civil não é uma matéria reservada à lei complementar. Foi regulada por lei complementar? Foi. Mas essa matéria regulada por lei complementar, no meu exemplo, direito civil, é reservada à lei complementar? Não. Então, mesmo tendo sido editada uma lei complementar, regulando direito civil, ela poderá ser alterada por medida provisória, por lei ordinária, porque ela vai ter natureza de lei ordinária. Então, muito cuidado com esse detalhe. Lei ordinária não pode tratar de matéria de lei complementar, mas nada impede que uma lei complementar trate de matéria de lei ordinária, mas nesse caso, a natureza continua a ser de lei ordinária. E não há problema, como eu disse, porque o procedimento para aprovação de um projeto de lei complementar é mais exigente do que para aprovação de um projeto de lei ordinário. Então, se foi aprovado como lei complementar, seria, por óbvio, aprovado como lei ordinária. Então, muito cuidado, muito atento com essa questão. Prosseguindo. Agora, distinções entre lei complementar e lei ordinária. Então, aqui nós temos as principais distinções entre lei complementar e lei ordinária. Bom, a primeira distinção é quanto ao quórum de aprovação. Bom, nós vimos que a Constituição, no artigo 69, exige para aprovação de projeto de lei complementar quórum de maioria absoluta. Já projeto de lei ordinária, maioria simples. Então, essa é a primeira distinção. Então, quórum de aprovação mais exigente para projeto de lei complementar do que para projeto de lei ordinária. Então, primeira distinção. Quórum de aprovação. Segunda distinção, igualmente formal, quanto ao procedimento legislativo. Então, segunda distinção, quanto ao procedimento legislativo. Nós analisamos nas nossas aulas todas, nas aulas anteriores, processo legislativo ordinário e falamos que o processo legislativo ordinário pode ser submetido a dois procedimentos legislativos distintos. Então, muito cuidado. O processo legislativo ordinário pode ser submetido a dois procedimentos legislativos distintos. Ao procedimento comum e ao procedimento terminativo. O procedimento comum, a deliberação e a votação do respectivo projeto de lei se fazem em plenário, tanto no plenário da Câmara como no plenário do
Senado Federal. Já o procedimento terminativo, ele vem previsto no artigo 58 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1, diz lá: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir, olha só, e votar, grife, discutir e votar, projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da respectiva casa. Então veja que no procedimento terminativo, o projeto de lei ele é discutido, debatido e votado na comissão, sem ir a plenário. Aprovado na comissão na casa iniciadora, ele segue a casa revisora, observando o mesmo procedimento. Vai ser, portanto, discutido, debatido e votado também no âmbito da comissão ou das comissões da casa revisora. Então, o procedimento terminativo, a deliberação e votação se fazem na comissão temática, na comissão competente em razão da matéria. A deliberação, discussão e votação não são levadas a plenário. Então, um projeto de lei ordinária pode ser submetido tanto ao procedimento comum, a discussão é levada, portanto, à deliberação e votação plenária, ou ao procedimento terminativo, onde a discussão e votação se fazem no âmbito da comissão competente em razão da matéria. Já projeto de lei complementar não pode ser submetido ao procedimento terminativo. Então, o projeto de lei complementar tem que ser submetido necessariamente à apreciação do plenário, discussão e deliberação em plenário e votação em plenário. Quando se trata de projeto de lei complementar, as comissões emitem apenas parecer favorável ou contrário, como já observado no processo legislativo, quando estudado o processo legislativo ordinário. Então, projeto de lei ordinária pode ser submetido ao procedimento comum e ao procedimento terminativo. Projeto de lei complementar pode ser submetido apenas ao procedimento comum, onde a deliberação, como disse, fase de debate, discussão e votação se dão em plenário. Próxima distinção. Então, segunda distinção, lei ordinária, procedimento comum ou terminativo. Já a lei complementar, procedimento comum. Terceira distinção. Muita atenção nessa terceira distinção. Essa terceira distinção, ela não se encontra na Constituição. Essa terceira distinção, ela se encontra no regimento interno. Lei ordinária é submetida a um turno de votação em cada casa. Um turno de votação em cada casa do Congresso Nacional. Já a lei complementar, conforme regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado não, estabelece 2 turnos de votação. O regimento interno do Senado fala apenas em um turno de votação também para a lei complementar. Então, essa terceira distinção é uma distinção também formal. Lei ordinária, como eu disse, um turno ou projeto de lei ordinária, um turno de discussão e votação em cada casa. Um na casa iniciadora, um na casa revisora. A Constituição não fala quantos turnos de votação. Só fala o quórum de aprovação em relação à lei complementar. Lei complementar será aprovada por maioria absoluta. Não fala quantos turnos de discussão e votação. Regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, fala em 2 turnos de discussão e votação para apreciação de projeto de lei complementar. Já o Regimento Interno do Senado, artigo 270, fala apenas em um turno de discussão e votação. Mas nós temos, como dito, uma diferença a partir do 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Lei ordinária, como visto, um turno em cada casa. Lei complementar, conforme o regimento da Câmara,
2 turnos. Nesse caso, na Câmara dos Deputados. No Senado, apenas 1 turno de discussão e votação. Próxima distinção. Distinção material. A lei complementar tem reserva material taxativa. Aquelas matérias que só podem ser reguladas por lei complementar. Já a lei ordinária é subsidiária. Fica com o que sobra. O que não for conferido expressamente pela Constituição, para as demais espécies normativas, ficam com a lei ordinária. Então, a Constituição ela traz matérias reservadas à lei complementar, matéria reservada a decreto legislativo, matéria reservada à resolução. O que não estiver estabelecido expressamente para alguma espécie legislativa específica, sobra para a lei ordinária. Então, a lei ordinária ela é residual. Já a lei complementar possui reserva material. Então, nós temos aí distinções entre lei complementar e lei ordinária. 3 distinções formais e uma distinção material. Como nós dissemos, a lei complementar possui reserva material. Vou destacar aqui para vocês as matérias que a Constituição exige regulamentação, que sejam reguladas por lei complementar. Então, a declaração prescritiva ela é demarcada por certas matérias, como, por exemplo, as referidas nos artigos 7º, inciso 1, 14, parágrafo 9º, 18, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, 21, inciso 4. Isso aí tudo fica para vocês, que vocês vão anotar, tá? Isso é importante. Por isso que eu destaquei para vocês. Isso é um trabalho bem exaustivo, né? Você tem que ficar atento a todos os dispositivos constitucionais, mas a nossa função é trazer para vocês já de forma mais mastigadinha. Então você tem aí as matérias que exigem regulamentação por lei complementar. 21, inciso 4, 22, parágrafo único, 23, parágrafo único, 37, inciso 19, 40, parágrafo 4º, 41, parágrafo 1º, inciso 3, 43, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2, 45, parágrafo 1º, 49, inciso 2, 84, inciso 22, 59, parágrafo único, 79, parágrafo único, 93, 121, 128, parágrafo 4º, parágrafo 5º, 131, 134, parágrafo 1º, 142, parágrafo 1º, 146, 146A, 148, 153, inciso 7, 154, inciso 1, 155, parágrafo 1º, inciso 3, parágrafo 2º, inciso 12, 156, parágrafo 3º, 161, 163, 165, parágrafo 9º, 169, 184, parágrafo 3º, veja que tem bastante. 192, 195, parágrafo 11, 198, parágrafo 3º, 201, parágrafo 1º, 202, caput e parágrafo 4º, 195, parágrafo 4º, e aí contraposta a 154, inciso 1, em matéria tributária, as normas dos artigos 155, inciso 6, combinado com 153, parágrafo 4º, confrontada a do artigo 146, inciso 2, que podem ser regulados por lei complementar e não por lei ordinária. Bom, no mais, quanto ao processo legislativo em si, ele é dividido em 3 fases: fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar, como já observado quando do estudo do processo legislativo ordinário, com a diferença, como nós falamos, do quórum de aprovação
E, no caso de análise ou apreciação na Câmara, os 2 turnos exigidos pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 148. No mais, as mesmas observações feitas quanto ao processo legislativo comum ou processo legislativo ordinário. Bom, fechamos lei complementar. Até a próxima.